Mulheres em alerta no Rio Grande do Sul depois do anúncio de que próteses de silicone francesas podem romper ou vazar. E mais, superlotação nas emergências de Porto Alegre. Moradores do centro e do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, têm até o dia 15 de fevereiro para reformar calçadas danificadas. Hospitais da capital atendem com quase o triplo da capacidade de leitos. Número de afogamentos reduz 70% nas praias gaúchas. Veja ainda a previsão do tempo para o final de semana, agora no Ubra Notícias. Boa noite. A maioria das 35 mil próteses de silicone para os seios da marca francesa PIP que chegaram ao Brasil foram vendidas nas regiões Sul e Sudeste. Testes realizados pelo governo francês indicaram comprometimento na resistência do material. Aqui no estado, algumas mulheres já constataram o vazamento do silicone. Esta coordenadora de recursos humanos teve o silicone rompido depois de 3 anos do implante. No último dia 23 de dezembro, ela retirou as próteses francesas e substituiu por nacionais. A cirurgia foi realizada nesta clínica localizada na zona norte da capital, onde ela também colocou os implantes em 2008. A jovem, que não quis se identificar, conta que a clínica arcou com a nova cirurgia. Porém, mesmo assim, ela se sente frustrada com toda a situação. Informações que eu tenho hoje de algumas pessoas que tiveram linfomas, nódulos, né? Porque demoraram para remover a prótese rompida. Esse pesadelo, graças a Deus, não ocorreu comigo, né? Porque eu vi rápido, não cheguei a ficar 1 mês com a prótese rompida, foi só o tempo de ir no médico, fazer ecografia e fazer a remoção e troca de prótese, né? Estas duas amigas também realizaram as cirurgias de implante de silicone na mesma clínica. Por enquanto, nenhuma delas sentiu diferença nos seios. Mas as duas estão apreensivas e querem retirar as próteses o quanto antes. Na verdade, agora vão ter que iniciar uma bateria de exames para ver a necessidade da troca da prótese e partir para a troca. Se tiver que trocar, mexe com toda a vida, né? O trabalho, atrapalha tudo. Isso, tem que ficar de atestado, para quem tem casa também não pode fazer nenhuma outra atividade. Filho, é complicado. A gente está tentando coletar informações, dados, exames e procurar um advogado e entrar sim contra a Anvisa, quem sabe, né? Para a gente tentar ver, até mesmo porque a gente está meio que tudo muito novo, a gente não sabe nem a quem recorrer, nem como recorrer, até mesmo porque a própria clínica a gente não está conseguindo contato para saber o que eles vão nos ajudar, proceder, como eles vão nos encaminhar referente a isso, né? De acordo com a Anvisa, a maior parte das próteses vendidas no país está situada nas regiões Sul e Sudeste. Cerca de 15 mil mulheres fizeram uso delas. Nos últimos dias, a Anvisa deu início a um rastreamento das próteses vendidas no Brasil, cerca de 35 mil unidades, e pediu à empresa responsável pela importação os dados de venda do produto. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por enquanto, não existem razões que justifiquem a remoção e a substituição preventivas dessas próteses, a não ser que uma ruptura efetiva seja identificada. Porém, as mulheres que têm a prótese devem procurar um médico. Em primeiro lugar, clínica e depois, se for o caso, diagnósticos por imagem, investigação por imagem. Se as próteses estiverem rompidas, devem ser substituídas sem nenhuma dúvida. Mas, pensando nesse tipo de prótese, desta empresa, que aparentemente se rompem mais facilmente, nós ficamos pensando que talvez, vejam bem, talvez seja uma indicação trocar todas essas próteses. 3 vezes mais pacientes do que a capacidade de atendimento. Este é o cenário que se repete nas emergências de Porto Alegre. Nem todos aguentam a espera na fila e a situação pode levar ao desespero. No Hospital de Clínicas, a emergência conta com 160 pacientes, o triplo da capacidade de 49 leitos. As acomodações são improvisadas. Consultórios clínicos se transformaram em quartos coletivos e os doentes são atendidos em cadeira de rodas, macas e cadeiras comuns de sala de espera.
Eles são identificados de acordo com a classificação de risco estabelecida pelo Protocolo de Manchester, uma escala decrescente organizada por cores. A graduação vai da cor vermelha, que significa emergência, até o azul, que significa não urgente. Os casos mais comuns de atendimento são pacientes com doenças cardíacas, pulmonares, renais e diabetes. Não há triagem. Segundo a chefe do setor de emergência do Clínicas, ninguém é mandado embora sem atendimento e a superlotação já virou rotina. Não é hoje que aconteceu isso. Nós vemos desde o ano passado com essa situação. Uma capacidade de 49 pacientes, atendendo 130, 120, 150, 160, como nós temos neste momento na emergência. Entre os pacientes, este jornalista que veio de São Paulo para fazer uma reportagem em Porto Alegre. Ele teve um acidente vascular cerebral e está há 4 dias na emergência do Clínicas. Pelas condições que ele trabalha, está maravilhoso, viu? Atendimento contínuo, pessoal abnegado, na medida do possível, dão suporte a todos. Esta aposentada veio de Novo Hamburgo para buscar tratamento contra a depressão e encontrou condições precárias. Ontem, para cá melhorou, 100%, porque eu me trato aqui há mais de 3 anos. Se a gente não colocasse a boca, não virasse os pratos, estaria dormindo no chão. O Hospital Conceição também está com a emergência superlotada. São 122 pacientes para 50 leitos. Um dos motivos da superlotação das emergências nos hospitais de Porto Alegre são os pacientes vindos da região metropolitana. Moradores de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão buscam atendimento nos hospitais de alta complexidade da capital. Para o diretor técnico do hospital, Porto Alegre sofre com a ausência de uma articulação entre a rede hospitalar. A região metropolitana de Porto Alegre, a nossa capital também, tem o menor índice de cobertura de saúde da família do Brasil. Primeira questão. Segundo, nós tivemos uma diminuição de leitos hospitalares em Porto Alegre, na região metropolitana. Terceiro, falta articulação também entre os hospitais e a rede de atenção. Ainda é muito tênue essa articulação. Que podia, por exemplo, um paciente que sai daqui, não voltar internado novamente, ser cuidado na sua unidade, mas não há muita dificuldade nesse fluxo da devolução do paciente para ser cuidado. Enquanto as medidas não são adotadas, casos como o desta paciente, revoltada pela demora no atendimento, certamente vão continuar acontecendo. Deus das 8 horas esperando, tá? Deus das 8 horas, tem gente suja aqui dentro que não assume falta de sensibilidade, que eu falei ali com a social e ela disse, concordo contigo plenamente. Deixa eu falar. Não deu pra ver esse tipo de coisa. Deixa eu falar! Ela não resistiu, desmaiou e foi levada pela equipe da emergência. Está marcada para sexta-feira da próxima semana, no dia 13, uma reunião entre a Casa Civil e Sindicato dos Agentes Policiais. O governo do estado vai apresentar uma proposta de reajuste salarial à categoria. Os trabalhadores pedem aumento proporcional com os delegados da Polícia Civil. Ontem à noite, os delegados aceitaram a proposta de reajuste diferenciado para cada uma das 4 categorias, pago de forma gradual entre 2013 e 2018. A proposta aproxima os vencimentos do que ganham os procuradores de estado. Os delegados de 4ª classe vão receber R$ 24.117 em 2018. A cesta básica de Porto Alegre foi a segunda mais cara do país em 2011. A pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE indica um aumento de 9,8% acumulado durante o ano passado. Apesar da alta, o valor dos 13 produtos essenciais teve uma redução de 0,99% em dezembro. A cesta básica gaúcha fechou o ano custando R$ 276,86, perdendo apenas para São Paulo. A seguir, Brigada Militar registra queda de 70% no número de salvamentos neste ano em relação ao mesmo período do ano passado e ainda a previsão do tempo para o final de semana. 2 pontos das praias do Lamy e Belém Novo estão impróprias para banho, de acordo com a análise de balneabilidade divulgada pelo DEMAI. São eles o posto 3 do Lamy, em frente à rua José Bernardes, e posto 2 de Belém Novo, próximo ao antigo restaurante Poleto.
Os demais locais estão próprios para banho. Em razão do vestibular da URGS, que acontece de domingo a quarta-feira da semana que vem, haverá reforço no número de ônibus da capital. Serão disponibilizados horários extras e veículos articulados para atender o campus do Vale. Os itinerários estão disponíveis no site da EPTC.